Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando. Eu fiz o meu doutorado na USP e sempre é um motivo de honra estar participando de algum evento promovido pela Universidade de São Paulo. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, em 15 minutos, falar sobre inteligência artificial e os impactos éticos e sociais é o primeiro desafio, né? Então, eu vou começar... pegar algumas das questões que eu vejo que talvez seja importante de a gente começar a pensar, né, no início do nosso debate. Primeiro, a inteligência artificial é distinta, ela é uma tecnologia digital, mas ela é distinta das outras tecnologias digitais porque ela é o que é considerado como tecnologia de propósito geral. Então, só para dar uma ideia, as últimas tecnologias consideradas de propósito geral foi o carvão, que iniciou a Revolução Industrial, a eletricidade e a computação. Então, o que caracteriza, pela definição, uma tecnologia de propósito geral? Ela reconfigura, ela muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, ela é diferente das demais, né? Então, quando a gente fala que muda a lógica, é porque, se a gente pensar, quais são os modelos, qual é o modelo de negócio macro, né, que está predominando hoje e que tende a predominar cada vez mais no século XXI. Qual é a matéria-prima desses modelos de negócio, que estão tanto nos modelos novos, nas plataformas, aplicativos que a gente usa, chamados Big Techs, como também na transformação digital das empresas já constituídas. Claro, a transformação digital é uma convergência de várias tecnologias, mas a base é a inteligência artificial. Então, qual é a matéria-prima desses novos modelos de negócio, como eu disse, das empresas constituídas mais recentes, quanto as que estão em processo de transformação? São os dados, né? Na época, na economia industrial, a matéria-prima central era o petróleo. Agora, nós estamos falando que a matéria-prima central são os dados. Então, o que tem os dados? O que significam os dados? Os dados significam informações sobre qualquer coisa, né? Então, os dados pessoais têm informações sobre as pessoas, os dados captados através de sensores, na chamada fábrica inteligente, no conceito de indústria 4.0, tem todo o funcionamento da fábrica e por aí vai, né? Então, qual é o desafio que se coloca nessa sociedade nossa hoje, hiperconectada, que a gente gera dados praticamente todo o tempo, toda vez que a gente interage no meio digital ou se a gente usa um dispositivo digital? Qual é o desafio? É como que eu acesso a informação, como eu extraio informação útil desse conjunto extraordinário de dados que todos nós, eu acho que já sabemos, que se chama Big Data, né? Então, esse é o desafio. Bom, tradicionalmente, pelo menos nos últimos 30 anos, nós já temos em desenvolvimento, cada vez mais sofisticados, modelos estatísticos de probabilidade. Só que esses modelos tradicionais, eles têm uma limitação a quantidade de dados que eles conseguem trabalhar, conseguem lidar. Então, hoje o que nós temos, que permeia praticamente todas as implementações que a gente tem, né, na sociedade em geral, se refere a uma técnica de inteligência artificial que é um modelo estatístico de probabilidade. Qual é a diferença desse modelo, que se chama rede de neurais profundas, ou em inglês Deep Learning? Qual é a diferença desse modelo em relação aos demais modelos estatísticos de probabilidade? É o fato exatamente que ele consegue lidar com esses volumes extraordinários de dados, né? Então, esse é o quadro. Então, essa técnica, né, que é uma técnica de aprendizado de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial, que, como eu disse, ela permeia praticamente a maior parte das aplicações que nós temos, das implementações hoje, é essa técnica estatística de probabilidade. Essa técnica, nos últimos 10 anos, o que predominou dessa técnica foram soluções chamadas IA preditiva, talvez a gente possa chamar que é uma categoria dessa técnica, o que caracteriza, não tem tempo de a gente entrar nos detalhes, na conversa, no debate, a gente pode voltar a esse assunto, mas o que diferencia
cada solução é arquitetura, é a maneira como você organiza os elementos que compõem essa técnica, a rede de neurais profundas. Então, nós tivemos nos últimos 30 anos, nas últimas décadas, nós tivemos, predominantemente, ou praticamente só tivemos, arquiteturas que produziam soluções de IA preditiva. Qual é o novo que nós estamos vivendo agora, que é responsável, em grande parte, pelo hype que nós, de repente, a inteligência artificial está, de fato, na pauta da sociedade no mundo todo, mundo afora. É o fato de que nós temos uma outra categoria dessa mesma técnica, que são as soluções de IA generativa. Então, também o fundamento é sempre fazer uma previsão, mas, além de fazer previsão, essas novas soluções, elas geram textos, imagens, vídeos, códigos. Então, o raciocínio por trás, por exemplo, do ChatGPT é a mesma técnica, com uma arquitetura específica, chamada Transformer. E qual é o raciocínio? Ele faz a previsão, qual é a melhor palavra, qual é a probabilidade dessa palavra se encaixar melhor nessa sentença para responder de uma maneira mais assertiva a pergunta do usuário que está interagindo, por exemplo, com o ChatGPT. Então, nós temos... o ChatGPT representou, que foi, como eu acho que todos já sabem, foi colocado disponibilizado para interação pública em 30 de novembro do ano passado. Ele representa uma disrupção. Por quê? Basicamente, por duas razões. Primeiro, pela interface. É a primeira vez que nós temos uma interface com um sistema de inteligência artificial usando linguagem diálogo. Então, até então, mesmo já em 2014, foi proposta a primeira arquitetura, a primeira solução de IA generativa, que foi a GAN. Mas, para você interagir com a GAN, tem vários benefícios na saúde, na arte, mas também, através da GAN, se produziu digamos, o lado maléfico, que é a deepfake. Mas essa técnica, essa solução, essa arquitetura GAN, ela requer um certo conhecimento para você interagir. Com o ChatGPT, que eu imagino que... Quem aqui ainda não experimentou o ChatGPT? Todo mundo já experimentou. Então, é uma interface fácil, interface direta, e isso deixou de ser invisível à inteligência artificial, que já permeia a nossa comunicação e a nossa sociabilidade, ao menos na última década. É porque a inteligência artificial, que está por trás dos modelos de negócio, das plataformas, dos aplicativos que a gente usa no cotidiano. Então, essa interface, através da linguagem, que é a maneira como nós humanos nos comunicamos, não só, a gente se comunica também de outras formas, tem as expressões, tem o movimento corporal, mas fundamentalmente pela linguagem. E a outra distinção, que também é importante, que ela é multitarefa. Até então, os modelos preditivos nessa categoria IA preditiva, para cada tarefa você tem que desenvolver um determinado sistema. Então, se eu quero, por exemplo, reconhecer se uma imagem de uma tomografia computadorizada, por exemplo, se aquela imagem daquele paciente é cancerígena ou não, eu crio um sistema específico com inteligência artificial com esse propósito. Se eu quero reconhecer se é uma imagem se é de cachorro ou não, eu crio um outro sistema. Se eu quero, por exemplo, fazer o match entre o perfil de uma vaga de RH de contratação e o perfil dos candidatos, eu crio um outro sistema. No caso da IA generativa, como todos nós temos experimentado, ela é multitarefa. Eu posso usá-la para me divertir, eu posso usá-la para consultar as mais variadas assuntos, mais variadas questões, e posso usar IA generativa para produzir vídeos distintos, imagens distintas, códigos. Então, essas são as duas grandes, assim, do meu ponto de vista, mudanças em relação ao que nós tínhamos até então, desse conjunto, dessa categoria, dessa técnica de redes neurais profundas, que é a categoria de IA preditiva. Então, a generativa é isso, a interface facilitada, e o segundo, ela é multitarefa. Bom,
Quais são as questões? Tem inúmeras questões que se colocam para a sociedade. Por um lado, é um facilitador muito grande na nossa vida, porque, exatamente pelo que eu falei, entre outras razões, ela permeia esses aplicativos e plataformas que, de fato, facilitam a nossa vida. Ela está presente em várias outras, o que se chama decisões automatizadas, em processos fabris, em processos na área de serviço, de entretenimento, em suma. Ela, de fato, está fortemente no varejo, no e-commerce, mas ela também traz problemas, né? Primeiro, é uma tecnologia, essa técnica muito recente, né? Nós estamos falando que 2012 foi o ano de reconhecimento, tanto pelo mercado como pela academia, dessa técnica de rede de negócios profundas. Então, de 2012 para cá, nós estamos nos primórdios. Ela, de fato, começou a ser utilizada em larga escala a partir de 2016, 2017. A generativa é mais recente ainda. Tirando o 2014 da GAN, nós estamos falando de novembro do ano passado. Não, desculpa, novembro do ano passado foi o ChatGPT, mas durante o ano de 2022 saíram várias soluções, vários aplicativos já usando IA generativa. Mas, de qualquer jeito, nós estamos falando do ano passado, né? Então, tem muita... Nós precisamos, nós como sociedade, experimentar ainda muito essas tecnologias e encontrando... o desafio é como é que a gente maximiza os benefícios e como é que a gente minimiza os potenciais danos, né? Eu até muito recentemente, talvez uns 3 anos atrás, não era a favor da regulamentação. A partir de 3 anos para cá, eu sou absolutamente, e não só a favor, como eu tenho participado do processo desde a Câmara, o Senado, Comissão do Senado. Agora, segunda-feira, já vou para outra etapa no Senado, como especialista convidado. Então, por que eu acho que a regulamentação é fundamental? Porque a autorregulamentação, tiveram várias iniciativas, principalmente das grandes empresas de tecnologia, no sentido de autorregulamentar. E elas falham porque toda vez que conflita com interesse comercial, 100% das vezes prevalece o interesse comercial. Então, cabe ao Estado, ao poder público, criar mecanismos de proteção da sociedade e do cidadão. Nesse sentido, esse é o propósito sempre das leis, né? Regulamentar a inteligência artificial não é simples, não é à toa. Na China tem um outro processo, é diferente o exercício do poder, mas no Ocidente não tem até agora nenhum marco regulatório em nenhum lugar do mundo. Não é à toa, não é uma coincidência, de fato, reflete a dificuldade de você regulamentar. Por exemplo, todos os processos de regulamentação, até 30 de novembro, consideravam, só um exemplo, o chatbot como de baixo risco, e a única obrigação que o provedor de um chatbot tinha que cumprir era avisar para o usuário se ele estava interagindo com um chatbot ou com uma pessoa, né? A partir do momento que é lançado, que existe um produto chamado ChatGPT e todos os outros congêneres, né, que são vários outros lançamentos, o Bard ainda não está disponível para interação pública no Brasil, mas já está em outros países, que é o similar do Google, por exemplo. Isso muda radicalmente a abordagem regulatória em relação ao chatbot, né? E tem várias mudanças, né? A velocidade de avanço dessa tecnologia é muito grande. E, num espaço, num ambiente democrático, em países democráticos, a regulamentação precisa ser discutida. Para vocês terem ideia, a regulamentação que é mais avançada, que é da Comunidade Europeia, que está aposta, né, a promessa é que em junho vai ser votada, ela começou em 2018. Então, o processo. Então, se a gente pensar de 2018 para hoje, tem uma mudança radical, substantiva, do avanço da inteligência artificial. Então, essa defasagem de timing é um complicador. O outro complicador é a simetria de conhecimento entre os reguladores, né, e quem desenvolve a tecnologia. Então, e a outra talvez, assim, só para ressaltar, a dificuldade é a própria definição. Não existe definição consensual sobre o que é inteligência artificial.
né? Então, eu já fiz um artigo que vai sair num livro, eu levantei várias definições de vários lugares. Aliás, a minha coluna, eu tenho uma coluna na Época Negócios, saiu da sexta-feira passada, eu levanto algumas dessas definições também. E mostrando como não tem consenso, e como são díspares em algumas situações. Então, como é que você, já é dificuldade, como é que você vai regulamentar, porque para o desenvolvedor da tecnologia, isso não é um problema, você não precisa ter uma definição, mas quando você vai regulamentar, você tem que definir qual é o objeto que você está regulamentando, né? Então, essas são dificuldades. Se a gente pensar do ponto de vista, meu tempo está terminando, eu imagino, do ponto de vista ético, eu acho que a questão da ética, eu prefiro discuti-la específico por domínio, né? Eu acho que as questões éticas implicadas quando a inteligência artificial está na educação, na saúde, na segurança, no RH, na área financeira, são distintas, né? Tem questão, claro, tem questões gerais, a privacidade dos dados, mas o que importa, assim, para a gente analisar e ter alguma atitude de proteção, acho que tem que ser analisado especificamente por domínio, né? Que é uma outra, eu estou falando de dificuldade, porque, de fato, essa tecnologia, eu acho que é a mais complexa que a gente já teve do ponto de vista de tecnologia. Então, nada é fácil. Além disso, como eu já falei, ela está avançando aceleradamente. Do ponto de vista social, para mim, o maior impacto é sobre o trabalho, né? Então, eu acho que é falacioso quando se argumenta que o número de funções que estão surgindo compensa os que estão sendo automatizadas. Acho que isso é falacioso, não faz sentido. Aí tem várias discussões que a gente pode ficar aqui horas, várias pesquisas, mas nós temos, então, só para concluir, do ponto de vista dessa questão sobre o trabalho, eu vejo 3 impactos. Um é o óbvio deslocamento. Então, o que a gente está vivendo é uma aceleração, é uma expansão, melhor dizendo, do que já vinha em processo desde meados do século passado, que é a automação programada, né? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos 4 setores com maiores taxas de empregabilidade: a indústria automobilística, o governo, o varejo e o setor bancário. Se a gente pegar os números, bom, não precisa nem ver os números, busca lá no Google, no YouTube, um vídeo, hoje, como é que se faz um carro. São máquinas fazendo carro, né? Se a gente pegar, por exemplo, o mercado bancário, no primeiro plano de estabilização da moeda, em 1986, tínhamos 900 mil bancários. Hoje nós temos 300 mil em média, e podia ter menos, né? Na verdade, porque tem um custo de desmobilizar todo esse investimento em agências feito pelos grandes bancos. Então, essa questão é assim, por que está expandindo? Porque está automatizando funções cognitivas, que a automação programada não atingia. Segundo impacto é sobre a renda. Na medida que sobram menos funções preservadas para os humanos, dado as condições atuais da tecnologia, por oferta e demanda, né, tem mais gente buscando aquelas funções, a remuneração daquelas funções tende a cair. Então, também tem vários exemplos no mundo, o impacto negativo sobre a renda. E o terceiro impacto é que essas funções novas, ou a mudança de conteúdo, porque tem várias funções que continuam com o mesmo conteúdo, mas mudaram, com o mesmo nome, mas mudaram de conteúdo, requer uma qualificação e requalificação. Então, vou dar um exemplo. Motorista de caminhão de carga continua sendo motorista de caminhão de carga, né? Então, um motorista que dirige muito bem há 10, 15, 20 anos. O que está acontecendo agora? Os equipamentos, os caminhões estão vindo com tecnologia embarcada. E parte dessa tecnologia embarcada é a inteligência artificial. Em geral, isso eu acompanhei bem de perto, durante 1 ano e meio, esses motoristas não estão tendo condições de lidar com a tecnologia embarcada, com equipamento com tecnologia embarcada, porque não é uma questão de treinamento, é uma questão de formação, né? Então, se a gente pensar em praticamente todas as áreas, essa mudança de interface entre homem e máquina requer um tipo de formação
que, em geral, aí a gente vai cair na questão da educação, que já era complexa, está ficando cada vez mais complexa. Né? Então, essas são as questões importantes de serem discutidas do ponto de vista de impacto. O último, para eu também comentar, que eu acho muito importante, que eu acho que hoje nós não estamos, a humanidade não está ameaçada, como alguns, às vezes, propagam pela inteligência artificial. Eu acho que hoje nós temos uma ameaça, a mudança climática, essa é uma ameaça real. Né? Essa tecnologia ela tem um impacto sobre o meio ambiente muito forte e negativo. É um paradoxo, na verdade. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial ajudou, contribuiu, colabora fortemente para o entendimento da mudança climática melhor, porque permite lidar, exatamente pelo que eu falei, é uma técnica que permite lidar com grandes volumes de dados. Então, não sei se vocês já viram, tem um documentário muito interessante que é Mundo Conectado na Netflix, e um dos episódios mostra uma antena monumental na Amazônia. Essa antena capta por sensores várias informações. A partir daqueles dados, usando o sistema de inteligência artificial, você consegue acompanhar, por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia. Então, ao mesmo tempo que a inteligência artificial permite aos especialistas entender e acompanhar melhor as mudanças climáticas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, e daí está o paradoxo, ela usa uma quantidade enorme de energia, consequentemente, emite muito CO2. Né? Então, os grandes poluidores do mundo estão concentrados nos data centers. Né? Então, tem toda uma discussão sobre isso. Pelo que eu saiba, já tentei achar, já falei com vários especialistas, não existe, pelo menos assim, um trade-off, um estudo desse trade-off. Quanto que tem de ganho em relação ao meio ambiente, pelo entender melhor o meio ambiente, e quanto tem de impacto negativo. Então, são essas as questões. Quando nós estamos lidando com uma tecnologia de propósito geral, complexa e de evolução acelerada. Não é um desafio fácil, mas é o que nós temos que enfrentar. Muito obrigada.